Botecast, sua dose semanal de informação e cultura. Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Rômulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho meus amigos Kleber Bordignon. Buenas, sejam todos bem-vindos. Jessé Vandowski. Salve, salve, ouvintes do Botecast. Fernanda Prestes. E aí, galera? E a nossa convidada desse programa é Maria Aline Gonçalves. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botecast, porque agora vamos de música. Estamos de volta aqui com o Botecast. Hoje a gente está recebendo aqui ela, que é engenheira eletricista, mestrando em engenharia elétrica pela UTFPR, atua como professora substituta na faculdades Ponta Grossa,
no curso de graduação em Engenharia Elétrica. Ela é mãe do Vitor, de 12 anos, que é autista, cego e epilético. E há um ano o Vitor tem suas crises controladas graças ao tratamento com óleo CBD e THC. E por isso Maria Aline tornou-se ativista pela liberação da maconha medicinal e recreativa do Brasil. Eu já falei o nome, né? Maria Aline Gonçalves, muito obrigado por ter aceito o convite. Bem-vinda a estar aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. É sempre uma honra, né, ser convidada para programas desse nível. E é sempre, para mim, bom estar divulgando a minha causa, né? Tá certo, Maria. Eu vou chamar Maria. Não. Pode ser tudo bem assim? Fique à vontade. Maria, Aline, eu respondo pelos dois. Bastante gente me conhece por Maria só. É? Que bom. Então eu vou falar a primeira pergunta quebra-gelo. Maria, vai chegar o dia que a gente vai comprar um remédio de THC e uma bala Valda e sair normal de uma farmácia no Brasil? Espero que esse dia chegue logo. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas tem um medicamento já, o Sativex, que é na Europa chamado Sativex, aqui no Brasil não me lembro qual é o nome que ele está vindo, mas ele já tem liberação para ser vendido em farmácias. Não está ainda sendo vendido, mas muito em breve a gente vai poder comprar um remédio à base de maconha na farmácia. Na farmácia normal, tranquilo? Normal, tranquilo, apresenta a receitinha e sai com o remedinho no bolso. Foi essa semana que saiu algo do Uruguai, que vai começar a vender na farmácia? Sim, Uruguai e em Las Vegas também começaram a vender. Né? Então, isso está expandindo muito rápido. Beleza, vamos pro brinde de água no chope desse programa já. Vamos começar com quem? Quem será que começa? Kleber, pode ser você? Pode deixar comigo. O meu brinde, na verdade é uma água no chope, não é um brinde. Tinha tudo para ser brinde, né? Mas é água no chope. Não, é que saiu, acho que foi essa semana que estouraram lá uma casa lá no Vaticano, de um padre numa orgia gay, regada, muito sexo e drogas. Tipo, nada contra a minha água no chope. Uma orgia? Eu achei que era uma orgia de literatura. Não, nada contra a orgia, nada contra sexo, drogas, o cara era 4. Ou ser uma orgia gay. A questão é a hipocrisia, né, da Igreja Católica, né? Essa questão do celibato ainda, né, tem isso, eles ficam impedindo, suprimindo a sexualidade dos padres lá. E ali ainda que bom dentro da questão deles ali, que era uma questão gay entre homens, né? Porque tem toda a questão de pedofilia, que é pior ainda, né? Mas a Igreja Católica, né, tá há mais de 2000 anos aí na ponta da lança das coisas retrógradas, né? Mas só para marcar, assim, que é uma coisa que não deveria ser notícia, né? Quantas orgias regadas a drogas devem estar aí que a gente não sabe? A droga era vinho lá. Não sei, né, cara? Provavelmente. Vinho batizado. Foi noticiado as drogas. Minha água no chope na orgia dos padres. Fernanda? Bom, eu vou fazer um brinde, que é a realização da etapa final da Liga Mundial de Vôlei em Curitiba essa semana. Eu não fui ver por motivos de não ter dinheiro. Tava muito caro, sabia? Não, não tava. Eu vi pra final, que vai ser hoje. É hoje, no sábado à noite. Tava 125, acho que pra clientes do Banco do Brasil. 100 e pouquinho a meia e inteira 200 e pouco. Não é assim um absurdo. Uma saída nossa aqui em PG, normalmente, numa noite. Bem proveitosa. Esses conceitos não batem do se é caro ou não, 125. Não, mas R$100 eu pago no ingresso, a gente paga num show. Sim. Eu pagaria para ver uma seleção de alto nível, né? Não paguei porque não tinha de onde tirar. Mas, enfim, é legal. O vôlei geralmente é um esporte mais democrático, né? Não fica tanto naquele eixo de Rio-São Paulo, jogos grandes, né? Geralmente eles tentam realizar as coisas numa diversidade maior de lugares. Mas o brinde vai por estar aqui perto da gente, por ter rolado a oportunidade. Teve muita gente que eu sei que foi. E é muito legal a gente poder apoiar a seleção, que é uma que não nos decepciona tanto. Né? E a questão do vôlei também tem masculino e feminino, né? São seleções que são fortes sempre, né? Não tem essa distinção de sexo e tem investimento por igual, né? Você vê uma liga forte brasileira, tanto masculino quanto feminino. Legal. Se bem que o Atlético ia ficar sem um estádio para jogar ficou, Libertadores, né? Já né? ficou, jogou na Vila Capanema, no Paraná.
Os caras estavam putos porque como é que me liberam, né? Jogo de vôlei no estádio uma competição bem importante, uma competição mais importante da América do Sul. Os caras não acreditavam que iam estar na oitava do final, não. Porra, né, cara? Vamos mudar de assunto, Libertadores, não tá muito bom pra mim. Meu brinde quase virou água no chope agora. Veja bem. Então, a minha uma água no chope também. Agora no dia 4, a Coreia do Norte lançou um teste, né, com um míssil lá. E na sequência, os Estados Unidos e a Coreia do Sul revidaram, né, fizeram também uns testes balísticos lá. E assim, novamente, né, a gente fica nesse conflito aí de egos, sendo que a gente tem tanta coisa importante para pensar no mundo aí, os caras discutindo e metendo bomba para tudo que é lugar lá. Enfim, né, vai ter outra... São duas crianças, né? Duas crianças, justamente isso, né, cara? Não, assim, né, coitado das crianças, se comparar eles. Mas a questão, né, da... questão de briguinha, né? E é uma briga ridícula, né? E novamente estamos lá, né? A mercê dessa galera aí. Bom, o meu vai um pouco... É quase isso, de crianças, né? Tomando conta do mundo. Tá rolando o G20, né? O encontro das nações mais poderosas do mundo, né? E os Estados Unidos, como sempre, destoa do que todo mundo quer, né? Saiu o texto oficial deles dizendo sobre a divisão dos Estados Unidos em relação às questões climáticas, né? Mais uma vez lá o Trump ficou isolado a defender os combustíveis fósseis entrassem no texto, né? E a chanceler Merkel, né, falou que é lamentável, né, o que os Estados Unidos está fazendo, né? Porque os 19 países são a favor da redução de emitir poluentes no mundo, e os Estados Unidos não quer nem saber. E, querendo ou não, a gente sabe que os Estados Unidos é a maior nação, né, do mundo, né? E eles como ponta de lança ali, a gente fica muito triste em relação a isso, né? Essas questões mundiais, né? Então, e muita coisa acontecendo também, né? Muita briga nas ruas, muita coisa acontecendo lá, né? Eu estava lendo hoje que a Merkel fez o discurso falando, né, que a decisão do G20 era de reduzir a utilização dos combustíveis fósseis. Sim. Né? Mas, assim, no discurso é muito bom ouvir isso, mas a gente sabe que, infelizmente, os Estados Unidos são os maiores responsáveis pela emissão de gás carbônico, os maiores utilizadores de combustíveis fósseis. Então, se eles não vão aderir, pouca diferença faz, assim, os pequenos países europeus aderirem, né, que não emitem tanta. É igual o dono da bola não levar a bola pro jogo, né? Pra jogar a bola, né? Ele que leva a bola, né? Vamos levar, não quero, não tô afim. E acaba com tudo. Não, né? e tem uma questão também de desenvolvimento da indústria, né? Então, acho que os outros países grandes também, quando você vê um país que nem os Estados Unidos, porque assim, diminuir a emissão de gases poluentes também, ou você vai investir em tecnologia em energia limpa, ou você vai ter que diminuir o crescimento, né? O medo maior é diminuir o crescimento. Aí eu acho que um outro país grande vê se os caras não vão pôr o pé no freio, os caras também não vão fazer. Crescer pra onde? Não tem pra onde. Não tem pra onde, né? Maria Aline, você tem pra gente brinde, água no chopp, tem os dois. Posso fazer os dois? Pode, por favor. Então eu vou começar com o brinde, né? Que essa semana saiu... eu queria fazer o brinde pro juiz, doutor Paulo Janguta, do Rio de Janeiro, que permitiu que mais uma família pudesse plantar maconha em casa para tratamento da filha, né? Que a Margarete, lá do Rio de Janeiro, conseguiu para a filha dela, a Sofia, que tem uma doença rara. Então isso acho que é louvável, é motivo de muita alegria para a gente tem jurisprudência, então é mais uma luta vencida. Não é só a Sofia que ganha, o Vitor também ganha, e todas as crianças que estão fazendo tratamento com cannabis também ganham, né? E água no chopp seria, né, no comecinho dessa semana, por conta da nova política de imigração lá nos Estados Unidos, teve um grupo inteiro de meninas que iam participar de uma competição internacional de robótica que tiveram visto negado. A competição vai acontecer agora, acho que semana que vem, em Washington. E o robô delas está indo para os Estados Unidos participar e elas não podem ir defender. Então isso eu acho que é bem, bem triste, porque no Paquistão é um país que a tecnologia ainda está chegando. Ainda é difícil para as mulheres entrarem na área de tecnologia lá. Lá elas são bem reprimidas.
E então isso é bem triste de ver. Para mim foi uma notícia bem triste. Bom, vamos terminar esse bloco com música, né? Maria, você trouxe pra gente alguns aperitivos aí. Vamos começar esse primeiro bloco aí. Vamos terminar com que música? Que aperitivo você trouxe pra gente? Vamos colocar a primeira pro dia, Shine, do Mr. Big. É uma música que eu tenho ouvido bastante, tem um alto astral. Esqueceu a água no chopp. Beleza. Vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast, porque agora vamos de música. Estamos de volta aqui com mais um bloco do Botecast e vamos começar esse bloco com perguntas já. Kleber, pode começar? Começa sim. Aline, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, então, para quem não conhece essa tua luta para
a questão da liberação da maconha medicinal e criativa também, recreativa também, né? Não deixa de ser criativa. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a situação do Vitor, né? Em que os derivados ali da maconha e o óleo, bem, eu não sei bem, aí é uma pergunta particular, eu não sei como é o produto, mas assim que você resumisse, falando o que nisso ajuda ele e como é que é a questão da legislação hoje para se consumir o remédio. Tá. Então, o Vitor hoje, ele tá... olha, não tem comparação com o Vitor de há 1 ano e meio atrás, né? Eu falo, há 1 ano e meio atrás ele quase morreu, né? Ele era muito agressivo, ele se machucava demais e gritava. Eu falava, eu não sei como que uma pessoa, um ser humano consegue gritar por tanto tempo, por tantas horas seguidas, né? Então, não é só o Vitor, é eu e o Heitor também. A gente não dormia, de madrugada o Heitor acordava chorando porque o Vitor estava chorando, enfim, era bem ruim. E as crises convulsivas dele, ele tinha cerca de 10, 15 crises por semana, que ele chegou a ter crises feias, de ficar todo azul, babar, né? Tipo, a primeira vez que eu vi ele convulsionar, achava que o guri estava morrendo quase, porque era feio mesmo de ver. E o principal, assim, o que mais impactou a maconha na nossa vida foi o comportamento do Vitor. Hoje ele é uma criança tranquila, ele está lá. Eu posso dizer para vocês que ele está há 35 dias sem crises convulsivas, hoje. Isso, ele nunca ficou tanto tempo sem crise. Ele dorme, né? Tem dias que ele troca o dia pela noite, mas ele fica brincando. Eu consigo sair com ele, ir ao mercado, trazer ele na casa de amigos, o que não acontecia antes, né? É uma criança, entre aspas, normal. Sim. Tá ali, brinca, come, dorme. Eu só tenho que cuidar dele agora das fisioterapias só. Hoje ele não toma remédio nenhum. Então, antes ele tomava 5 remédios controlados, tarja preta, e hoje ele tá sem remédio nenhum. Então, hoje ele é uma criança, né, com a vida que ele merece ter. Né? Só a única peculiaridade são as limitações que ele tem. Sim. Mas, no mais, né, e eu digo para você que a nossa vida mudou completamente. Então, voltando, não foi só o Vitor. A qualidade de vida que tem ao redor aumentou. Exatamente. A minha vida, a vida do Heitor também. Né? A vida da família. Porque a gente tava assim, eu acabada, estressada, se perguntava para mim, tudo bem? Não tá tudo bem. Eu já chorava. E era uma coisa assim que impacta, né? E eu estressada, falava, o Vitor chorava, eu chorava junto. Era um caos, né? E no meio disso tudo tem meu outro filho, sim, né? Então, isso impacta muito a vida dele também. Então, hoje a gente eu consegui voltar ao trabalho, né? Agora consigo aulas, dar minhas aulas, trabalhar com os meus projetos, né? Estou finalizando o meu mestrado, consigo manter até os horários escolares do Heitor, que às vezes eu não conseguia nem levar ele para a escola, né? A gente acorda cedo, tem uma família agora normal, com uma qualidade de vida muito maior, né? Muito melhor, é o que a gente merece, né? E o remédio em si, esse derivado, como ele é e quais doses, como é que ele administra a aplicação? Sim, faltou falar da legislação também, né? Também. Que você me perguntou. Uma pergunta combo também, né? O bloco é meu. Vamos por partes. Então, o óleo, ele é um óleo... tem algumas maneiras de você extrair o óleo, né? Tanto que ali no Chile, na Argentina, as mães extraem em casa. É muito fácil de extrair em casa. Qualquer pessoa que tem um pé de maconha em casa pode extrair, não precisa nada mais do que uma panelinha dessas de depilação e álcool de cereais. Né? Então, aí você sai o óleo, o extrato concentrado. Uhum. Esse óleo que a gente usa, que é feito na associação lá na Paraíba, lá eles têm um laboratório, eles fazem uma extração por CO2, que ele preserva mais as propriedades da planta, e eles diluem em glicerina, lecitina de soja e lecitina de soja. Então, ele é um óleo mesmo, dourado, com uma consistência pouco viscosa, né? E é diluído. E mesmo assim, o tratamento é feito com microdosagem. É até estranho no começo do tratamento, porque a gente está acostumado com remédio, quando a criança fica ruim, a gente aumenta a dose. Sim. No caso da maconha, às vezes diminuir a dose é o que resolve.
né? Olha só, curioso. Eu, assim, engenheira, né? Eu faço planilha para tudo. Então, eu fiz uma planilha anotando tudo, todos os dados, né? Fazendo cruzamento de dados lá com o Vitor. E quando eu comecei, fui aumentando a dose. Cheguei a 30 gotas por dia. E eu vi que tudo piorou. E nisso que eu fui, né, conversando com outras mães, outros pais, o pessoal lá da associação, eles me explicaram essa questão da microdosagem. Inclusive tem uma curva, né, que quando você aumenta muito a dose no tratamento, o resultado é pior. Então você tem que chegar num nível ali, por exemplo, se eu dei 2 gotas e ele melhorou, é ali que eu paro. Então eu vi e voltei na minha curva lá e fui diminuindo a dose até onde eu achei que ele estava controlado. E realmente é o que resolveu. Hoje eu dou 12 gotas por dia. São 6 de manhã e 6 à tarde. E só. Quando ele tem uma crise convulsiva, a gente tem o spray nasal, né, para emergência. E eu uso... aqui, como a gente está no frio, o óleo ele fica muito duro, não sai no spray, aí eu uso passar na planta do pé. Ele tem uma convulsão, eu esfrego o óleo na planta do pé dele e corta quase que imediatamente. Assim, não são 10 segundos para a crise parar. Eu tenho vários vídeos gravados disso. Impressionante, né? Mas é impressionante, é algo assim que você não acredita. E quem vê fala, nossa... E é muito rápido. E fala, não é coincidência. Você passa o óleo... Né? Eu comecei a gravar justamente por isso. Porque, não, será que é coincidência? Né? Não é. Realmente, ele tem um efeito muito imediato. Tanto que, quando a pessoa começa a fazer o tratamento, já no primeiro dia de tratamento, ela já tem uma resposta. Se não, na hora que ela toma. Porque tem alguns... Também vídeos na internet, pessoas que têm, por exemplo, Parkinson, que tremem bastante. A pessoa fuma e... 10, 15 minutos depois ela já para de tremer. Então o efeito é muito imediato. Justamente porque os canabinoides eles preenchem essas lacunas que a gente tem de canabinoides no nosso cérebro muito rapidamente, né? Então é isso que acontece. E relativo à legislação, então a gente está hoje, assim, a gente está caminhando de trás para frente. A nossa legislação está sendo mudada de baixo para cima, né? Então hoje... A gente não pode ainda consumir legalmente esse óleo que é produzido lá na Paraíba, não é legal ainda, né? E quem planta em casa ainda não é completamente coberto, né? A gente tem brechas na legislação que a gente pode se safar, digamos assim, né? Por conta da nossa justificativa, mas ainda não é algo legal. Né? Esse ano a gente avançou bastante. A maconha foi incluída na lista de fármacos, né, nacional, então isso é bom. Então já é reconhecida como planta medicinal, mas ainda falta mexer na legislação, no topo da legislação, porque ela ainda é ilegal. Né? Lá na nossa associação, a gente conseguiu uma liberação, uma liminar, não é uma liberação ainda, para plantio, para pacientes que estão registrados no processo e para pacientes que têm receita. Então, tem essas condições. Ainda não é qualquer paciente. Depois que saiu aquela notícia no Fantástico, muita gente, inclusive muita gente aqui de Ponta Grossa, está procurando a associação. Sim. Já com receita. Até tem uma médica aqui em Ponta Grossa que está receitando para todo mundo. Sabe? Eu achei bem legal isso. E essa semana a Profissão Repórter teve também, né? Apareceu a nossa associação, né? Lá. A associação apareceu novamente, né? Isso, o Cassiano, a Engie, apareceu a associação lá. Isso. Num meio de comunicação que chega na casa de todo mundo, né? Exatamente. Não tem como fugir do tema e achar que não está acontecendo. Está acontecendo. Um monte não de coisas, foi né? essa que você falou aqui numa saideira uma vez? Do Tarso, né? Uhum. A gente entrevistou o Tarso aqui, né? Legal. Você chegou a ter algum problema já? Não. Até todo mundo me pergunta a questão de família, vizinhos, assim. Eu comento sempre a história do meu vizinho. Eu tenho um vizinho evangélico bem religioso, faz culto em casa. Só que ele é uma pessoa, a gente tem essas paredes divididas, né, na casa, essas casas conjugadas, assim, né? Exatamente. E eu falo, o coitado ficava acordado junto comigo quando o Vitor gritava, né? E de repente ele viu que o Vitor estava quieto. Né? E ele viu a reportagem, que logo que a gente começou a usar o óleo, saíram algumas reportagens em jornais aqui da cidade, e ele viu. Aí um dia eu estava saindo com as crianças no carro e ele me parou. Aí ele, oi, tudo bem? Eu vi que o Vitor está melhor. Sim, está ótimo, fazendo um tratamento novo. Aí ele comentou, puxa, e essa planta, por que não liberam logo?
Entende? E aí eu fiquei chocada, porque uma pessoa assim, extremamente que, né, já por ser evangélico, eu sei que ele é conservador. Então, não, eu te dou apoio, o que você precisar da gente, a gente tá aqui, posso falar, conheço não sei quem lá, que é vereador, deputado, sei lá o quê. Então, é interessante, assim, as pessoas que estão próximas e veem o que a gente viveu, não tem como dizer, não tem como não dar apoio. Né? Então, ali, questão dos meus vizinhos, a família que sabe que a condição do Vitor, como ele estava e como ele está agora. Então, ninguém até hoje chegou a apontar o dedo, não tive problema nem com justiça e nem pessoal. Né? E Maria, mas em referente à família, teve algum, assim, vou mudar o tratamento dele, vou partir para uma outra coisa, a família ficou meio com o pé atrás, será que está certo ou não? Todo mundo se uniu, vamos junto nessa? Não, na verdade, assim, nossa questão familiar é um pouco complicada, porque eu sou sozinha ali com o Vitor e o Heitor. Né? A família está assim, em torno, então eles sempre concordam e com os tratamentos que eu sempre tomei com ele. E como eu que estou à frente, eu que sei realmente o que ele está passando, eles não se impõem muito já por conta disso, porque eles não ajudam muito, mas também não se impõem. Então, não teve... assim, o pessoal da família, ninguém questionou. Estão vendo os resultados, exatamente, né? Porque eu comuniquei, justamente porque eu sou separada, né, divorciada, então eu comuniquei o pai, a avó, todo mundo já para não ter problema, né, questão de guarda, tudo, né? Então, eu já expliquei, falei, o Vitor tá assim, assim, assado, eles já estavam acompanhando todas as crises do Vitor. Falei, vou fazer o tratamento assim, assim, assado, se tiver alguma oposição, né, vamos conversar. Mas, né, não teve, inclusive, todo mundo apoiou, né? Então, e quando você teve contato com o tratamento, saber essa nova possibilidade que existia de tratamento? Então, olha, eu não sei te dizer quantos anos atrás eu vi alguma coisa, uma matéria muito breve também no Fantástico, de uma menina lá nos Estados Unidos que começou a utilizar. Só que na época ele fazia tratamento com um médico aqui em Ponta Grossa e também ele começou nessa época ele já não dormia direito. E eu comentei, e aquele tratamento com cannabis? E o médico ignorou a pergunta. E eu perguntei meio baixinho, assim, com medo, com vergonha. Então, aí demorou para eu tocar no assunto de volta, eu nem fui muito atrás. Aí, uma época que o Vitor estava muito ruim, eu fiz um desses desabafos, a gente faz textão no Facebook, né? Aí, uma amiga minha que mora no Chile, ela trabalhou comigo, e né, a gente tem contato pelo Facebook, ela postou para mim o link do Mamá Cultiva, que é essa comunidade lá do Chile de mães que faz o óleo. Eu entrei, não entendi bem como que funcionava, e por ser maconha, eu fiquei bem receosa, claro, né? E apesar de ter convívio com pessoas que fumam, com pessoas que usam, e ainda assim, eu tinha preconceito, né? Né? Ainda eu tenho olhar só do consumo recreativo, né? Quando você... E você sai... Desculpa, já te cortando. Não, tudo bem. Você... lembro quando foi isso, mas você tinha contato pela internet com outros... Quando você ficou receosa, você foi atrás de outras mães, outros pais que tratavam os filhos diretamente? Conversou Não, porque eu não conhecia ninguém. Eu sabia desse pessoal no Chile, eu até não sabia de ninguém aqui no Brasil, né? E era algo muito assim, e justamente pelo receio de eu ficar perguntando abertamente para as pessoas, né? Então eu comecei a pesquisar alguma coisa ou outra, mas também deixei meio que morrer aquilo ali. E o Vitor foi piorando. Até que... eu troquei de médico, que eu não conseguia fazer tratamento com ninguém acertava o tratamento dele. Troquei de médico, fui para o Dr. Ivan Cury, e na primeira consulta, na primeira consulta eu vou perguntar da cannabis, né? Aí perguntei, e foi o primeiro médico que prestou atenção e me respondeu, falou, sim, é uma possibilidade. Mas vamos ver, eu não conheço nada, mas vamos ver. Então... foi esse médico que, depois de um tempo, a gente tentou outras estratégias de tratamento, e depois de uns 6 meses ele chegou para mim com um artigo que seria do estudo do Epidiolex, que está sendo feito lá nos Estados Unidos, né, que inclusive está sendo liberado também lá por eles. E ele chegou, acho que um dos primeiros resultados do Epidiolex, ele chegou com um artigo impresso. Olha, leia, dê uma olhada, veja o que você acha.
E eu acho que a gente pode tentar isso com o Vitor. E eu tô vendo que é uma planta boa, tô estudando, né? Ele foi atrás e ele me deu esse incentivo. Então foi o médico que me deu esse incentivo. Só que ele falou para mim, olha, eu não sei, não faço ideia de como que você vai conseguir, onde que você vai conseguir esse remédio ou que dose, eu não consigo, não posso te receitar. Aí, e na mesma época ele me indicou o Vitor para uma cirurgia neurológica, né? Ele falou, de qualquer forma ele vai precisar dessa cirurgia. E vá nessa médica aqui. Eu sei que essa médica conhece uma médica que trata com CBD. Acho que foi meio arquitetado, assim, até. Foi quando eu fiz a consulta com a médica. Eu não ia fazer a cirurgia no Vitor, já tinha decidido, mas eu fui fazer a consulta com essa médica cirurgiã para conseguir o contato da outra. Aí fiz o contato com a outra médica. Perdão. É o antibiótico. Não. Que isso? Então eu fiz a consulta com essa outra médica em Curitiba e ela... Mas assim, ainda, isso foi em começo de 2016, ainda assim, muito... ela trata os pacientes com CBD, mas ela não receita, ela não nada oficial, assim, entende? Aí ela me deu o contato de uma mãe de Curitiba que poderia conseguir, tipo, de maneira de contrabando o importado. E ela também, essa mãe de Curitiba, tinha o contato de uma associação na Paraíba que fazia o óleo, que eu não fazia ideia que era feito aqui no Brasil. E ela também comentou que, ó, se você quiser fazer tudo certinho, pela Anvisa, eu faço a documentação para você, mas eu tenho paciente que faz 2 anos que está na lista lá esperando e não conseguiu. E, né, eu até fui ver essa questão dos formulários da Anvisa, aí me toquei de ver o custo, né? Falei, não adianta eu ter liberados, eu não poder pagar. E é extremamente caro. Eu falei, não, sem chance. Eu vou tentar esse óleo nacional aí, vamos ver o que é. Então foi o processo para eu chegar na maconha foi assim, para eu chegar no óleo, né? E você falou no início que o Vitor tomava mais de 5 medicamentos controlados, né? Isso. Como que foi esse processo de transição? Porque alguns desses medicamentos você não pode simplesmente interromper, né? Vai piorar se você só parar. Então... Você teve acompanhamento de algum médico nesse sentido? Foi associação? Foi pesquisa tua? Como que foi? Foi assim, mais ou menos. Eu falo, eu não recomendo, né? Recomendo a retirada dos remédios, mas eu, assim, foi... Porque eu tava numa fase de desespero mesmo. O Vitor tava me deixando enlouquecida. Então, a gente começou, olha, ali no comecinho de março. Aí, no menos de 10 dias, a gente fez um eletroencefalograma dele, né? E eu, apesar de não ter saído o resultado na hora, mas acompanhando o eletro, né? A gente 10 anos, 11 anos acompanhando o eletro, eu sei mais ou menos quando o eletro está bom ou não. E eu vi o eletro dele legal, assim, tipo, na tela. Eu, poxa, será? Né? Enfim, aí vim com isso para casa, que o Vitor já tinha dado uma... E ele já tinha melhorado, que no primeiro dia ele dormiu, né? Então ele teve uma resposta muito rápida com o óleo. Aí foi no dia 25 para o dia 26 de março, ele estava dormindo, estava tranquilo, e eu resolvi não dar os remédios. Não conversei com o médico. Eu já tinha, assim, conversado com algumas mães que tinham tirado os remédios, já tinha lido alguma coisa e todo mundo orientando que o tratamento com óleo ele é mais eficaz e melhor sem remédios concomitantes. E falei, tá bom, vou pular a dose, né? Então, eu falo, não façam isso em casa. Né? Mas, assim, por mais que você trate com um médico, a decisão sobre o tratamento do teu filho é só tua. Então, por mais que o médico te diga assim, assado, se você decide tratar ele de acordo com as recomendações, isso é só você, e quem vai responder é só você. Então, é uma decisão minha que só... Por isso que eu falo, eu não recomendo, porque é só o pai e a mãe que podem decidir pelo filho, né? Então é só eles, não posso dizer faça isso. Eu fiz. Aí eu pulei uma dose, pulei outra, ele continuou bem, continuou sem crise. Falei, olha, não precisa mais dos remédios. No meu caso, eu cortei mesmo. Eu vi que ele não teve nenhuma reação, assim, porque às vezes dá a reação de vício mesmo, né? Não teve nenhuma reação, ele estava bem, tranquilo, e foi aí que eu parei. No dia 26 de março foi a última vez que ele tomou remédio e nunca mais eu dei remédio para ele. Então... Maria,
Eu acabei de pesquisar aqui o nome do remédio, é Mevatili, acho que no nacional, Eu acredito, né? que é isso, esse, porque né? na Europa tem um nome, nos Tem um outro Estados nome, Unidos tem tem um nome, outro, No Brasil tem outro mas nome. é a mesma farmácia que Mesma faz, farmácia que farmacêutica, faz. né? E o custo disso? Tá custando quanto? Como é que você faz para vir para cá, para Ponta Grossa, pelos Correios? No caso do nosso óleo da Paraíba lá, né? O óleo da Paraíba e A uma comparação diferença, a com- comparação com o que você dava, comprava os remédios tarja preta e o que você está usando agora. Então, com os remédios dele, a gente tem um benefício na farmácia, mas assim, o custo total era perto de 900 a R$1.000 por mês, tá? Então, isso que a gente tinha de custo de farmácia com ele. Hoje, o meu custo fica em torno de R$200, tá? Não mais que isso, que é o custo da associação, porque assim, o óleo não é vendido, isso é bem importante a gente citar. Não é venda. Você não compra 1, 2 garrafas. Você se associa e a associação te fornece as garrafas que você precisa para o teu tratamento. Tá? Então, o óleo é doado. Mas a condição para você ter o óleo é que você se associe. A mensalidade é R$150 e tem um custo do envio, vem pelos correios, o frete é R$83. Mas a quantidade, eles que decidem ou você que solicita, eu quero uma certa Não, quantidade? eu que solicito. Eu falo, eu preciso de 2 garrafas de 100 ml, eu preciso de uma garrafa de 100, uma de 60, né? Eu que solicito. Tanto que não é todo mês que ele não usa uma garrafa inteira por mês. Então é a cada 2 meses e meio que eu faço um pedido. Né? Usa bem pouquinho. Beleza. Bom, nossa, muita coisa, né? Cara, que eu fiquei impressionado. Não, né, um pouquinho antes, eu acho que todo mundo... Eu já acompanho você no Facebook, sempre os teus testemunhos ali, mas eu não sabia que é tão impressionante. É mais barato, é mais eficiente, menos invasivo, né? Porque imagina Sim. todos esses sarja pretos... Eu acho que, gente, esse... Isso foi meio... Do Rômulo, acho que Não, mas compartilha, isso- porque é Nossa, impressionante. cara, é Isso que eu não impressionante. comentei com você sobre as bulas dos remédios do Vitor, né? Eu até perguntei por isso, né? Porque a gente sabe que tem milhares de efeitos colaterais. Então, E que você interromper, às vezes, pode desencadear uma crise, né? O fato. exatamente. Nesse caso, não aconteceu por causa do óleo. Mas... Exatamente, mas os remédios, eu falo, o único benefício dos remédios é ele não convulsionar, porque de resto, depois eu nunca li os remédios, desde que o Vitor nasceu, eu nunca li bula de remédio, porque eu sabia que eu não ia dar os remédios se eu lesse as bulas. E depois que ele parou de tomar os remédios, eu resolvi ler. E assim, eu juro que eu chorei quando eu li as bulas, porque vários remédios, quase todos tinham como efeito colateral dor de cabeça. Acho que dos 5, acho que pelo menos 3 tinham como efeito colateral dor de cabeça. Efeito colateral de... não é atrofia, me fugiu a palavra, mas de ter os músculos mais rígidos, enrijecimento de músculos, amnésia. E o mais grave, que é o remédio que ele mais tomava, é risco de complicação e morte por complicações no fígado. Tá? Então, entre outros efeitos, assim, mas todos... Então, e eu falo, quando o Vitor tomava remédio, ele vivia com o olho rolado para cima, babando. Então, inclusive a baba, que muitas crianças deficientes, né, babam muito, não é porque elas não têm controle no palato, nas glândulas. O remédio faz isso, porque ele paralisa certos músculos, né, enrijece certos músculos, enfim. Não sei falar da parte fisiológica. Mas o olho, eu consegui ver o olho do Vitor, apesar de que ele é cego, o olho dele é diferente, mas o olho dele vivia para cima, né? E vivia assim, e tinha uma camada, inclusive, no olho, que o pessoal falava, nossa, o olho do Vitor é azul. Eu falava, não é azul, é castanho. Aí sumiu essa coisa que tinha no olho dele. Então, coisas assim, né? E hoje eu vejo que ele tem um cognitivo melhor. Ele presta atenção no que a gente fala, responde a comandos que antes ele não fazia. Antes ele ficava meio que bobo. Hoje ele responde do jeito dele, mas ele dá umas respostas. Eu vejo que ele está assim, mais apto a participar de atividades. Se você der uma atividade para brincar com ele, ele presta atenção. Entende? Então, tudo isso é efeito. É resultado da retirada dos remédios e o que a maconha proporcionou. Uhum.
Me tem nome de remédio, né? Isso, né? Tarja preta. Deus do céu. Bom, vamos terminar esse bloco com música, né? Com mais um aperitivo que a Maria Aline trouxe pra gente. E qual vai ser o aperitivo desse bloco? Vamos agora de Something for Nothing, do Rush. Rush, beleza. Vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do Botecast, porque agora vamos de música. Estamos de volta com o terceiro bloco do Botecast. Nós estamos recebendo aqui a Maria Aline num bate-papo bem interessante. E vamos começar esse bloco com Gessé. Pode ser, Gessé?
Pode ser, pode ser. Eu vou chamar ela de professora, né? Porque... Professora Aline. Tudo bem. Então, assim, eu queria saber como foi para você chegar a esse momento de se expor, né? Porque acredito que não seja fácil, mas também seja necessário, né? E em que momento que você sentiu essa necessidade de expor para as pessoas essa tua causa? E como que você sentiu, exatamente como foi para você? Em que momento que você sentiu a necessidade de expor para as pessoas, enfim? Eu acho que foi logo que a gente começou o tratamento, acho que na consulta com a médica em Curitiba, eu fiquei chocada por saber que tinha, por exemplo, uma mãe em Curitiba que estava usando. Aí logo depois eu precisei levar, não lembro se o Vitor, na pediatra aqui em Ponta Grossa, e ela me falou que tinha uma mãe aqui em Ponta Grossa usando. Então, para mim, eu fiquei assim, poxa, por que essas pessoas não compartilham? Porque é algo tão bom, tão grande, que eu me senti na necessidade de levar isso para outras pessoas. Falei, é muito egoísmo eu estar com esse tratamento aqui, eu fechada com meu filho, e eu não pôr isso para quem está aqui do lado, na escola dele, por exemplo, sofrendo com o mesmo problema, né? Então eu achei que, como ser humano mesmo, eu precisava pôr isso para outros pais. Pais, isso aqui resolveu o problema, tentem também. Né? Então, tanto que foi logo que a gente começou a usar, eu já comecei a postar publicamente no Facebook. Aí já vieram jornais atrás e falaram, tem problema de expor teu nome? Eu falei, não, você deve pôr meu nome, né? Porque justamente porque é algo assim que funciona e outras pessoas têm que conhecer, porque a gente está lidando com sofrimento, né, de pessoas. Então, não tem por que eu ter isso só pra mim, só comigo. Eu vou tratar o Vitor quieto aqui, não vou contar pra ninguém meu segredo. Inclusive, né, quando eu soube que tinha outros pais aqui na cidade que utilizavam, então eu falei, poxa, puta de um egoísmo não expor isso, não compartilhar isso com outros pais que estão sofrendo tanto quanto, né? Então, tá bom. Eu ia perguntar uma coisa mais ou menos nessa direção. A importância que é essa troca de ideia, né? Porque existe um tabu, né? Então, você relacionou a maconha com o negócio. Então, até, obviamente que eu concordo com você que deveria ser exposto esses pais, mas você pode compreender o porquê que eles ficaram quietos, né? Sim, sim. Porque, né, você pode não concordar, mas você entende, porque eu vou ligar e daí o preconceito dos vizinhos... Como hoje você perguntou para você que você não teve esse problema, mas, né? Exato, isso que eu ia falar, o contexto é outro, né? E você participou do debate que teve um dia antes da Marcha da Maconha, né? Que a gente entrevistou aqui o Tarso, um dos idealizadores. Sim, Foi no sábado e na sexta teve um debate e você participou. Exato. Como é que foi esse debate? Foi a maior exposição que você teve, do testemunho que aconteceu com você e o Vitor, o tratamento? Foi o maior evento que você participou? Eu acho que eu não sei te dizer em números, assim, porque a gente participou em agosto do ano passado no SEDA, lá na OAB, e lotou a OAB. Né? Eu sou sem noção para volume, não sei te dizer os números, mas eu acho que o SEDA e esse debate que teve antes da Marcha da Maconha foram eventos grandes. Foram os maiores que eu participei, os dois. Né? Porque também... a Marcha da Maconha lotou o auditório da UEPG. Então tinha bastante gente. E foi surpreendente. Porque a gente mesmo, né, a gente não esperava tanta gente lá, justamente por conta de preconceito. Porque tiveram amigos nossos mesmo, disseram, olha, legal, mas eu não vou participar porque meu chefe não pode saber. Coisas assim, né? E que a gente entende, como você disse. Não sou a favor, né? Não sou a favor, sou contra, mas eu entendo a posição de cada pessoa. Né? E você acha que a maior dificuldade para a legalização do óleo está no preconceito ou está nos interesses? Eu acho que a maior dificuldade está nos interesses. Porque o preconceito, queira ou não, a gente vai quebrando. Com diálogo, com informação, a gente vê, né, no convívio. Mas acho que são interesses. Quando se começa a ir mais a fundo na questão de políticos, políticas de drogas, pessoas que estão envolvidas, médicos que estão envolvidos. Que vai desde o médico que ganha comissão para receitar aquele remédio, sim, né? Que dá aquele papelzinho veja bem, da marca do remédio. Os médicos que trabalham na Anvisa fazendo a liberação das liberações inerentes à maconha, eles têm a patente do CBD sintético.
Tanto que tem uma médica, eu não sei se ela é irmã, que parentesco que ela tem com esse médico, que é de Curitiba, Dr. João Cripa. Ela trata, entre aspas, trata pacientes com CBD, mas ela recomenda que seja tratado com CBD isolado, porque não existe o CBD isolado, só o CBD sintético. Claro. Entende? Então, aí se mostra o interesse. E é o cara que está lá aprovando. Então, eles têm um centro de pesquisa na USP. Ele trabalha, né, com pesquisa de CBD na USP, mas ele tem a patente do CBD sintético. Se eu procurar a patente do CBD sintético, está no nome do Dr. João Cripa e mais 2 ou 3 médicos. É um conflito de interesse. Na verdade, não há conflito nenhum ali, né? Não, tá claro. Que aí, mesmo que legalizassem e tivesse disponível na farmácia o remédio, a gente daí não sabe a que preço que isso ia chegar, né? Exatamente. É por isso que a gente, até na associação, a gente é a favor da disseminação de informação. Ensinar outras pessoas a fazer óleo, que tenham outras associações fazendo óleo, e para que isso não chegue nas farmácias. Ou, se chegar nas farmácias, a gente tem a condição de tratar de maneira mais barata. Né? Porque, como eu digo, qualquer um que plante um pé de maconha no quintal pode fazer seu óleo. E vai ser tratado, não vai morrer, não tem risco de ter, como uma droga normal, de você superdose. Né? Então, é um tratamento fitoterápico. Né? É como o hortelã que você tem em casa, faz um chá. Então, e é isso que a gente quer, a nossa posição é essa. É disseminar para evitar que seja o que já acontece, de pessoas oportunistas colocarem um preço alto na saúde das pessoas. Porque mesmo sendo ilegal, tem pessoas aqui no Brasil, inclusive em Curitiba, tem um senhor, um rapaz, não sei, que faz o óleo e vende a R$800 o vidrinho. E pais desesperados pagam. Tem uma mulher lá no Nordeste que vende azeite de oliva, dizendo que é o óleo. E ela vende a preço absurdo, assim, tipo, eu não lembro o valor, mas também é na faixa ali de R$500, R$600 o vidro. E azeite de oliva, né? A gente conseguiu fontes e conseguiu comprar dela, entre aspas, né? E é horrível. Então, o pessoal, se informalmente já aproveitam-se, né? Então, a indústria farmacêutica tem o poder de fazer isso, né? De cobrar super caro. E é o que acontece, porque qualquer remédio é caro. Tudo que a gente é de primeira necessidade básica aqui no Brasil é o mais caro. Né? Então... E, Maria, como é que é feita essa tua comunicação com as outras famílias? Como é que é feito? Você conversa diariamente? Tem encontros? Eu não consegui participar ainda de nenhum encontro. Eles têm, porque como a base é lá na Paraíba, eles têm encontros lá na Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, para mim, ainda quero ir para lá, mas não consegui. Então, hoje o contato é tudo feito por grupos no WhatsApp, alguma coisa por Facebook, é todo virtual. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, são mais de 300 famílias, tem um grupo no WhatsApp ali que se comunicam diariamente e são muito prestativos, assim, já várias vezes, o Vitor está assim, assim, assado, e já vem gente respondendo e dando dica. Tem uma troca de informação muito rápida, tem médicos no grupo, né? Tanto tem uma médica do grupo que vem palestrar aqui em Ponta Grossa agora em agosto. É bem dinâmico, né? Bem dinâmico. Uhum. Eu queria saber o óleo, ele é indicado para que tipo de doença específica? Assim, tem uma o que ele abrange? Olha, eu falo que é para tudo. Até a própria médica do grupo falou, até emagrece. E emagrece mesmo. Não, emagrece mesmo. Ele regula açúcar no sangue, regula apetite, né? Que tem os tipos de planta. Isso é bem complexo, porque se você for ver, cada tipo de planta tem N canabinoides. São centenas de canabinoides que a planta tem. Também, dependendo do tipo de extração que se faz, os canabinoides mudam quimicamente, é bem complexo. Mas, né, para resumir, quase que, até onde eu sei, toda e qualquer tipo de doença neurológica pode ser tratada com o CBD e THC também. Né? O pessoal acha que é só o CBD, mas o THC também ajuda. Está comprovado já para epilepsia, para autismo. Né, dentro da epilepsia tem várias síndromes, né, que abrangem, para Parkinson,
para fibromialgia. Inclusive, é o único tratamento para fibromialgia, porque fibromialgia diz que não tem tratamento, né? Dores crônicas em geral. O que mais? Diabetes. Olha, o que eu me lembro é o meu dia a dia, que é epilepsia, autismo, né? E algumas doenças neurológicas. Mas, assim, muita gente trata para muita coisa. Depressão, ansiedade, é comprovado, né? Até essa médica do grupo falou que ela recomendava que todas as mães tomassem, justamente porque 99% das mães e pais de crianças deficientes sofrem de depressão e ansiedade. E ela comentou uma vez, uma mãe estava desesperada, ela falou, não, todas as mães tinham que tomar o óleo também, porque ele é antidepressivo e ansiolítico, né? Então, mas é uma gama de doenças que trata, inclusive até pneumonia. Até asma, pneumonia, bronquite, doenças pulmonares esses tempos, até porque meu filho está com pneumonia, eu fui pesquisar. Então, fazendo a inalação com óleo, ele ajuda também. E fora tudo isso, você é professora também. Também. Né? A gente sabe que vida de professora é atribulada pra caramba. Olha... Corrige provas, né? Meu Deus, não me fale em prova. Eu tenho uma pilha de provas no meu escritório. Você estava falando agora sobre que vocês valorizam o compartilhamento da informação, né? Uhum. E do conhecimento. Aí eu pensei na sua vida como professora. Também. Mas uma pergunta que eu tinha pensado já antes com relação a isso como engenheira e como professora. Como que é ser mulher nesse meio da engenharia? Então, para mim, que eu sou do contra, né? Sempre fui do contra. Eu gostei do diferente. Para mim é algo assim... não é desafiador, porque eu estou no meio, estou quebrando um estereótipo, né? A vida inteira, desde o curso técnico lá em mecânica, eram eu mais 2 meninas com 40 guris. Eu fui a única a me graduar, a única mulher na graduação, né? No mestrado, lá eu sou a primeira mulher que foi aceita no mestrado, e você é a primeira a receber o título. Então, mas assim, embora eu seja, digamos, o bendito fruto, mas é normal, né? Eu sou tratada igual, para mim é normal. Eu sou engenheira, como os meus colegas são engenheiros. Dentro de sala de aula, eu sou muito respeitada. O Gessé está aqui para dizer que não é mentira, né? Os alunos respeitam muito. Acho que não, até indifere o fato de ser homem ou mulher ali dentro de sala de aula. Falando dentro de sala de aula, eu estou ali passando um conhecimento. Acho que eles respeitam bastante. Eles questionam quando tem que questionar, né? Mas eu falo, eu sou um ser humano ali dentro, né? De qualquer maneira. Não tenho benefícios por ser mulher. Até acho que eu tenho benefícios porque, por exemplo, eu chego atrasada nas aulas, falo, puxa, meus filhos entendam, né? E os alunos compreendem, a coordenação compreende. Então, eu tenho uma certa regalia até por ser mulher, né? Porque compreendem esse fato de eu ter filhos, cuidar da casa e tudo. E no ambiente de trabalho... Também, acho que nunca, pelo menos eu falo, olha, pode ser sorte que eu tive nessa minha trajetória, mas também sempre eu sempre fui bem tratada, bem respeitada. Mas é bacana, porque quando você chega, assim, você é a mulher, é a engenheira responsável, então o pessoal já te olha assim, nossa, né? Então já te olham diferente, assim, no meu caso, sempre com admiração, né? Tipo, nossa, é mulher, tá nesse ramo. E, né, enfim, você tem cara de menininha, né? Tão delicadinha, tá aí. Então, mas é interessante. Mas por que você acha que tem tão poucas mulheres nessa área? Então, isso é até um estudo que eu estou fazendo lá na faculdade. Eu estou querendo implantar um projeto lá. Tanto na engenharia quanto no ensino superior, né? Dando aula de ensino superior, que a maioria dos professores são homens também. Sim, exatamente. Então, essa é algo que eu comecei logo que eu entrei na faculdade e resolvi fazer uma pesquisa e começar a estudar um pouco, já que eu estou lá dentro. Porque, justamente, eu fui a única menina na graduação, estou dando aula para turmas predominantemente masculinas. Tem, acho que, uma turma que tem 3 ou 4 meninas, as outras não tem meninas ou tem uma só.
E por quê? Aí eu fui... no meu caso, quando eu quis fazer mecânica lá, quando eu era adolescente, minha mãe já... mas não é curso de piá, não é curso de guri. E desde quando eu era criança, eu sempre tive muita facilidade com matemática, com física. E mesmo assim, quando eu cheguei lá na hora de escolher, que eu queria escolher a mecânica, minha mãe achava que eu não devia ir para essa área, eu devia fazer, sei lá, pedagogia, algo assim, né? E no que eu pesquisei, estudei, faz sentido, e que a gente vê é que lá, quando nos pequenininhos, lá no primeiro grau, no ensino fundamental, as meninas já são... já é assim, matemática é coisa de menino, né? Por mais que a menina se dê bem, e tem estudos revelando comprovando que as meninas são melhores, e muitas vezes as meninas são melhores em números, né, em matemática, em física, nas exatas que os meninos, ainda assim, quando chega lá no vestibular, elas escolhem profissões mais femininas, né? Isso é falta de exemplos, né? Porque também, né, o que eu estudei é que muitas mulheres que fazem engenharia ou estão no curso de engenharia ou nas disciplinas duras, que a gente chama, tem um exemplo em casa. Tem o pai engenheiro, conheceu alguém que incentivou, tem alguém na família que incentivou, ela teve um exemplo próximo, que inclusive é o meu caso também. Eu fui para esse lado porque eu tinha um tio que era técnico e tinha minha prima que entrou na mecânica, e eu vi eles, né, porque se não tivesse isso, eu também não teria ido para essa área. Então, é a falta de incentivo, falta de modelos e o estereótipo que nasce, acho que lá no ensino fundamental, né? Então, quando você vai estudar as profissões, e daí o engenheiro é um menininho e a professora é a já é condicionado desde... o que eu falo, assim, muita gente fala, porque tem opressão, tem machismo na faculdade. Eu falei, não tem, gente. Não tem lá no campo de trabalho, na faculdade não tem. A gente é muito... Inclusive, meus colegas sempre me acolheram bem, me ensinaram. E é o que eu sempre comento. Toda menina com 17, 18 anos pega o formulário de vestibular e tem a opção de ir lá e fazer o check-in lá na engenharia. A questão é, por que ela não faz? Né? Então, muitas meninas não fazem porque não conhecem, não sabem, têm habilidades, ou às vezes não têm, porque eu falo, matemática é prática, não é um dom, é prática. Né? Você pratica e aprende. Mesmo que você não tenha, mas que você goste. Né? E tem outro fator também, que as mulheres sempre têm tendência a querer profissões mais... entre aspas, elitizadas, ou que apareçam mais. E, queira ou não, as engenharias é botina, pé sujo, cabelo desarrumado, a máquina, né? Enfim, é vinculado a coisas mais, entre aspas, sujas. Né? Então, tem essa questão pessoal também. Você não vai obrigar toda e qualquer menina ou mulher a gostar disso. Né? Tem as que gostam e tem as que não. Mas você tem que despertar o interesse. Falta as meninas lá pequenininhas, desde o ensino fundamental e ensino médio, descobrirem o que é uma engenharia. E não ter essa divisão de matemática é para menino. São os meninos que vão bem na matemática, a menina não se dá bem com isso. Tem essa divisão lá na escola. Então, para mim, a resposta é essa. E que deveria ser tratado e trabalhado mais essa questão de ciência, tecnologia e matemática, lá com as crianças, né? Para que quando elas cheguem no vestibular, elas tenham um leque de opções maior. Considerem a possibilidade de fazer. Exato, considerem a possibilidade de fazer uma engenharia, física, matemática, por gosto, por elas descobrirem que elas gostam e que elas podem. É mais assim essa coisa do yes, we can, né? Ou sim, você pode fazer o que você quiser, se você tiver interesse, porque não tem essa barreira de mas eu vou me sujar, mas é só menino que faz, ou até o medo, porque também, né, nas pesquisas que eu fiz, muitas vezes o problema de mulheres que deixam a engenharia ou param no meio do caminho é a autoestima. Então, às vezes, a gente, inclusive, né, na faculdade mesmo, a gente vê alguns casos assim de meninas que chegam se impondo pelo medo de serem maltratadas. Então, elas têm que ver que é uma possibilidade para elas, que elas podem
E a gente precisa de mais mulheres nesse campo e que elas são bem tratadas e respeitadas nesse campo, que não tem essa barreira, que é imposta lá atrás, né? Certo. Bom, vamos terminar esse terceiro bloco com mais um aperitivo aí. Qual é o aperitivo para encerrar esse bloco, Maria, que você trouxe pra gente? Agora vamos já que estamos falando de agressividade, vamos de né? Coisas não de menininha, vamos de Battery do Metallica. Boa, boa. É a banda que você mais gosta? Tem uma outra banda? É minha que você banda mais do coração, Metallica. É, assim, ouço todo dia. Né? Conheceu eles? Você tem uma foto, né? Não, eu conheci pessoalmente a banda, tenho foto, autógrafo deles, já fui. Como é que rolou isso? Eu entrei num concurso do Matt Fan, do clube do Metallica, e ganhei, fui sorteada. Eles sorteiam. Tá de sacanagem. Quantas pessoas, mais ou menos? Eu não sei quantas pessoas se inscreveram. Eu sei que eles sorteiam 10 fãs por show. E eu fui sorteada no show de Porto Alegre, então você tem direito a ir lá antes do show, eles vêm. É surreal, porque a banda chega, é surreal. A banda chega assim na frente de você, né? Chega um por um, fala: "Oi, tudo bem? O que você quer falar comigo?" Aí você... Não, eu engasguei. Sabe? Assim, e eles são realmente, né? Tem gente que não gosta de Metallica por causa das fases dele, mas os caras sabem conquistar os fãs. Eles são muito atenciosos. Eles tratam a gente assim na palma da mão quando eles estão perto da gente. E inclusive teve um caso de um rapaz que não tinha o convite VIP, porque todos nós tínhamos o convite VIP e sairíamos dali para a área VIP. E aí eles falaram: "Não, você vai na área VIP também, mas a minha noiva está lá fora me esperando, chama ela vem junto." Cara, foi assim, demais, assim, que acho que não é qualquer banda que de repente pensaria assim no fã, falar: "Dane-se você, né?" Sei lá. Só bater foto, tem gente que nem encosta com fã, fica só assim do ladinho, ele abraça. Avril Lavigne. Não, mas foi muito legal. Metallica é demais, é a minha banda do coração. Tanto que meu filho também gosta bastante, é bem influenciado. E, né? Beleza, adoro. Qual a música mesmo? Battery. Beleza, vamos ficar com esse aperitivo. E daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botecast, porque agora vamos de música.
Estamos de volta com o último bloco do Botecast, que a gente recebeu aqui a Maria Aline, mas Kleber, ficou uma perguntinha aqui nos bastidores aqui, né? Que pode fazer? Ela é bem importante, né? Que eu vou passando. Eu queria saber da Aline a diferença entre o CBD e os princípios ativos ali, né? Tem o THC. O THC, ele é responsável pelo toque, pelo barato. Nossa, barato... Mas é pelo barato que a gente chama, pelo high. E qual é a diferença, né, do que o Vitor usa? Então, eu queria que você deixasse clara essa diferença. Sim, é até importante a gente comentar isso para que não fique a ideia de que quem usa o óleo fica chapado. Não fica, né? O CBD e o THC são canabinoides, têm propriedades diferentes e cada um faz bem para um certo tipo de doença. No caso do Vitor, ele usa um óleo rico em CBD, em THC, perdão, né? Que muita gente acha que o THC só serve para dar o barato. Não, ele tem propriedades medicinais. E o que acontece? Por que o óleo do Vitor não deixa ele chapado? É a questão de temperatura. O THC ele é ativado com a temperatura. Então, e o óleo dele, ele é extraído a baixa temperatura, não ativa o THC. Então, se eu chegar e fritar o óleo dele, elevar a temperatura de alguma forma, ele vai ativar e vai dar barato, né? Vai ficar chapado. Então, é essa a diferença e é isso que acontece no uso da maconha, né, medicinal. Eu sempre comento, se você comer a planta ali na salada, você não vai ficar chapado, porque o THC precisa da temperatura para ser ativado, para dar barato, né? Então, por isso que quando você fuma, né, a queima proporciona essa elevação de temperatura, né? Então, não tem perigo de quem vai usar o óleo medicinal vai ficar chapado. E quem quer ficar chapado, não coma a planta in natura, né? Fica a dica. Fica a dica. Vamos para nossas despedidas e saideiras. Primeiras damas, Fernanda Prestes. A minha dica de inverno é bem do inverno, que é para ficar debaixo das cobertas. E que inverno. Que é um filme que eu vi na Netflix essa semana. Eu nem sabia desse filme, baseado num livro do Philip Roth, Pastoral Americano. É bem legal, é sobre a história de uma família que se estabelece nos Estados Unidos e a família é toda orgulhosa de ser aquela família padrão americana que se deu bem no novo continente e que respeita as regras e procura ser aquela família perfeita. E aí a filha mais nova, né, do personagem principal, que era a queridinha da família, ela se envolve com os comunistas. Nossa. E aí a família se desestrutura toda e tal. É bem legal o filme. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque é com Ewan McGregor, então sempre é bom. Mas assistam, que é bem legal. E obrigada, Aline, por vir aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Foi bem legal. A gente foi muito rico esse assunto, né? Acho que a gente não sabia que ia render tanto. Acho que ainda ficou um monte de coisa sem ser perguntada. Fazemos a parte 2. Sim, claro. Esse é um dos que precisa de parte 2. Que foi realmente bem legal. Obrigada. E obrigada aos meus companheiros de Botecast por mais um episódio, mais um dia, mais uma semana. Hashtag gratidão. Gratidão a todos vocês. Até semana que vem. Bem, a minha saideira é um podcast que eu ouço já há algum tempo e eu esqueço esqueci já de falar dele porque ele é muito interessante pelos temas dele. Tem a versão, na verdade, assim, é uma revista eletrônica também. Hoje eu tô com cada termo. Daqui a pouco eu falo Rede Mundial de Computadores. Mas é uma revista, é Nexus, você já, né, vive aparecendo artigos ali e tal. Eles fazem um monte de gráfico, infográficos. Nossa, uns gráficos muito, muito interessantes. Assim. Que você perde horas. Nossa, os gráficos são bem legais. O site é Nexus Jornal. Mas eles têm o podcast deles também. Só procurar lá no teu programa de podcast que você acha lá Nexus. Os temas são interessantes, né? Então, tipo, tem um perguntando, falando sobre o Sócrates, porque ele era considerado um jogador tão legal, tão bom, e a questão política dele e tal. Quando o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, eles discutiram né, toda a questão. Mas tem umas séries assim, que são muito legais. Por exemplo, tem que, né, não são recorrentes, mas uma vez por mês lá tem Como Começar a Ouvir Cúmbia, por exemplo, esse último. Aí eles pegam os especialistas, né,
E como é que eu começar por onde, né? Não vai começar, sei lá, nos clássicos da Cúmbia, né? Eu não comecei a ouvir ainda. Mas tem como começar a ler Samuel Beckett. Daí você, pô, sabe, você não vai começar na obra mais difícil do cara, você já desiste. Mas sabe, entra por aqui. Guimarães Rosa, da Hilda Hilst. Foi bem legal, assim, porque lembra que eu falei uma vez aqui para vocês da Obscena Senhora D? Um livro que eu li dela. Foi por causa desse podcast que eu ouvi a doutora lá em Hilda Hilst falando assim, começa por esse livro, né? Lê romance, leia esse. Então é bem interessante. É Nexus, podcast Nexus. Obrigado a parceria, mais uma vez. Hoje num sábado, né? Fazia tempo, não lembro a última vez que a gente gravou. Vimos a luz do dia com o podcast. Silvio, né? Isso foi com o Silvio. Foi com o Silvio, verdade. E Aline, obrigado por aceitar nosso convite. Foi bem legal a gente discutir isso e, no meu caso, mensurar o tamanho como a Fê falou, quanto foi rico, mensurar o quanto isso fez bem para você e quanto é legal ver você, né, dando o teu testemunho, você divulgando isso, né? Quanto mais informação, melhor. A gente vai derrubar muito preconceito e tal. Né? Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Quem estiver ouvindo, lembrar que a gente está em todas as redes sociais e antissociais. Botecast, né? Obrigado, então, até a próxima. Então, a minha saideira aqui, fazia um tempinho já que estava para dar essa dica aqui. Aproveitar e mandar um abraço para o Ricardo, que é meu companheiro de trampo lá, e ele é professor de karatê. E fazia tempo que estava para dar a dica da academia dele. E aproveitei hoje que eu não fiz a tarefa de casa, então ficou a mais fácil. Daí o Coringa, que eu estava guardando na manga. Que eu estava guardando era para hoje. Então ele dá aula de karatê na Academia Solarium, que fica aqui na Francisco Ribas, ali em frente à Caixa Econômica do centro ali. Na verdade, a Academia Solarium, que é ele e o Jorge, é um espaço, né, que tem acupuntura, tem o karatê, tem hapkido. Então, assim, é um espaço de cultura oriental ali, né? E ele dá aula de karatê Shotokan. Eu fiz karatê por 3 anos, sou faixa vermelha do karatê. Sou faixa... Se eu já não me esqueci mais nada, eu voltaria na faixa vermelha. Mas é bem legal, assim, acho que para quem começa a praticar o karatê ou qualquer outra arte marcial, assim, é bem interessante. E eu indico lá para quem quiser conhecer. Ele é um cara muito atencioso, o Jorge também, né? Então é bem legal para quem começa, assim, fica bem fascinado, assim, pelo conhecimento que adquire, pela prática do exercício, né? Então é bem legal. Fica a minha dica aí. Queria agradecer a professora, né, por essa visita aqui nossa. Obrigada. Por trocar essa ideia legal. E aos meus companheiros. E até breve aos ouvintes do Botecast. Beleza. Maria Aline, você tem uma dica pra gente aí, cultural, alguma coisa? Então, eu tenho uma dica importante. Entre os dias 16 e 18 de agosto vai acontecer o segundo SEDA, Semana de Debates Antiproibicionistas, na OAB aqui em Ponta Grossa. Né? Quem quiser mais informações, acho que vai ficar o link, né? No coloca no post. Sim. Exato. Então vem profissionais, cientistas do Brasil inteiro, doutores e pós-doutores em maconha, para discutir, tirar dúvidas e informações, né, para a população, quem queira participar. Tem um custo lá de R$40 para quem precisar de certificados, tem certificado de 30 horas e quem não quer o certificado pode assistir gratuitamente. Então é importante, né, eu falo assim, é importante que quem é contra a maconha vá assistir, quem é contra a legalização participe desse evento. Mas quem é a favor também, então vai ser bem interessante, eu espero que ver todo mundo lá. E obrigada, né, pelo convite, para mim é muito importante estar aqui divulgando essa causa. Agradeço a vocês. Uma convidada que a gente já pensa muito. Nós queríamos fazer o primeiro Botecast nosso, nós queríamos fazer contigo. É mesmo. Coragem, né? Poxa! Era um embrião, era uma pequena criança. Também seria uma pena trazer ela, não que o Guilherme que o Chuchu que não ouça isso, né? Mas trazer ela no primeiro, assim, riscar assim, no protótipo do negócio, no piloto, já... Podia perder muita coisa. Não, mas obrigada. Era uma convidada que a gente sempre pensou e que bom que deu certo. Poxa, que honra. Bom, vou dar minha dica, vai ser bem rapidinho. Vai ser a exposição de desenhos Sussurros em Anil e Púrpura,
São duas meninas bastante talentosas, a Jéssica Zeareski Mendes e a Maria Beatriz Córdega. Elas vão apresentar dia 3 de agosto, então vai ter um tempinho ainda aí para você colocar na sua agenda. Vai ser numa quinta-feira e na Estação Arte, né? Então, as meninas fazem muitos desenhos em base de anime ali, então, para você aí que tem curiosidade de ver como é que são os desenhos, apareçam lá para prestigiar mais duas artistas novas aí. E se você seguir elas no evento no Facebook, acho que durante uma vez na semana elas fazem a transmissão ao vivo dos desenhos, pintando. Então, isso é bem bacana. Cara, eu vi ontem ou antes de ontem, elas fizeram no Facebook um live. Então elas estão lá, estamos produzindo. Quem faz pergunta na hora, elas vão respondendo. Então elas vão fazendo desenho ali. E que dia que vai ser o evento? Tal, mostra um pouquinho, tal. Então elas vão desenhando ao vivo ali, assim, o que vai ser exposto na exposição. Então, fica essa dica aí. Eu pensei que ia ser um sorteio de alguma coisa. Eu falei, se a Aline entra, não adianta. Minha menina ganhou um negócio da Metallica, vai ganhar certeza. 2 amigos de vocês concorrem. Acho que eu já queimei minha sorte com Metallica. Não, mas se eu te contar que eu ganhei ainda o ingresso pro Rock in Rio depois, no ano seguinte, pro show do Metallica. Meu Deus, cara. Então você já sabe, né? Marinha Aline está em sorteio, desista. Não, mas acho que é só... relacionar com o Metallica, então... É só sorteio relacionado à Metallica. Acho que a minha sorte é com eles. Maria Aline, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui, ter vindo aqui se disponibilizar nesse sábado. E eu quero, antes de terminar, que você dê um recado para as pessoas que têm preconceito ainda sobre o assunto, sobre a cannabis, sobre a maconha. Né? Maconha. Maconha, né? A gente não pode ter medo de ficar falando o nome, tem que falar, maconha. Né? Um recadinho final para as pessoas que não têm conhecimento, que têm preconceito, para conhecer mais sobre o assunto. Eu diria para procurar um pouco mais de informação. Eu entendo, porque eu mesmo tinha preconceito, e um pouco de empatia por quem sofre e precisa dessa planta para utilizar, e que se você procurar um pouquinho mais de informação, acho que é difícil quem não conclua que a maconha não é uma droga, é uma planta, é um chá, é uma planta que está ali no quintal. E assim como tem plantas venenosas, mas a maconha não é venenosa, não é droga. Ela traz muitos benefícios, né? Os canabinoides da maconha o nosso corpo produz, então não tem como fazer mal. Então só, né, peço para que as pessoas que são contra, que abram um pouquinho, pelo menos para conhecer e aí se convencer que realmente são contra. Né? E que vão ao SEDA, né? Que vão à nossa semana de debates, especialmente se são contra a maconha, que não têm o conhecimento ou por qualquer motivo, que vão lá debater com a gente e levantar as questões que as faz não ser a favor. Né? Traga isso para nós que somos a favor. Vamos debater, não vamos brigar, vamos debater isso, né? Beleza. Vamos terminar esse programa número 24 falando uma coisa para vocês. Voltem sempre. Valeu.